Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 24 de novembro de 2025, meado para o finalzinho de uma manhã de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já agradecendo aos mais de 334 mil views ou visualização que o Presente Canal obteve desde sua instituição, especial aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindo ao Presente Canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Se gostarem do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas e ao final sinta à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante e diga de onde está a falar. Hoje estou voltando aqui, nesta segunda-feira, para trazer os bastidores, os fatos, né, que ocorreram notadamente no dia 23, ou seja, dia de Santa Luzia, sábado, último sábado agora, amanhã, logo no início da manhã do sábado, com a súbita conversão da prisão domiciliar do ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para uma prisão preventiva a ser cumprida provisoriamente, que assim como a domiciliar era provisória, esta também continua sendo provisória na sede da Polícia Federal no Distrito Federal. Mas o fato é que estou voltando aqui para atualizar e trazer os bastidores, fazer uma análise exclusivamente sobre as premissas e os aspectos eminentemente técnicos de dada prisão, o cabimento, acerca do cabimento e da legalidade ou não de dada prisão, e por que não dizer conversão da prisão domiciliar em preventiva a ser cumprida na sede da Polícia Federal, do Distrito Federal. Irei falar aqui sobre a perspectiva do direito constitucional, sobre a perspectiva da dogmática do direito penal, sobre a perspectiva dos fatos, pois contra fatos não há argumentos. Aqui o que irei doravante compartilhar com todos, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, será de caráter eminentemente técnico, na qualidade de um advogado constitucionalista, que sempre deve estar focado nos princípios e nos colorários constitucionais. Por falar em princípio e Constituição, o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, onde está aí desde ontem cumprindo, desde sábado, cumprindo pena, prisão preventiva na Federal, numa sala de Estado-Maior de em torno de 12 metros quadrados, com direito à televisão, à janela, direito à visita, inclusive até a médicos. Mas o fato é que esta prisão ainda não é a prisão definitiva. Esta prisão não é ainda a prisão em razão da condenação do ex-presidente, a saber, Jair Messias Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses. Essa ainda está na seara da prisão não pena, ou seja, aquela que se dá por meio da violação do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, para a manutenção da ordem pública, da segurança pública, econômica, para garantir a aplicação da lei penal e para também evitar embrulho, né, no processo, e nesse caso específico, né, segundo irei reverberar, em razão, né, ou para evitar uma eventual fuga. Mas, diversamente de muitos comentários, dos mais propositivos, do mais proativo aos mais apofáticos que você irá encontrar aí nas redes sociais, este, ao revés, não tem nenhum caráter partidário, como eu já, em todos os vídeos que faço, digo que não sou adepto de nenhuma política partidária, porque acho
que é prejudicial, tampouco de religião partidária. O que diga aqui é com base na força normativa da Constituição, com base na lei de Deus e da lei dos homens, naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. A gente pode discordar de forma educada, respeitosa e elegante. É assim que devemos viver sob a égide de uma democracia, no nosso caso, uma democracia com mais de 37 anos, ou seja, logo após a ruptura de mais de 21 anos de regime militar. E aí a gente teve aí a última Constituição batizada como Cidadão, cujo seu maior protagonista fora o saudoso deputado federal Ulisses Guimarães, batizado como pai da Constituinte. Tivemos aí por meio dessa Constituição, durante o período, compreendido entre o período de 1987 a 1988, a redemocratização do Brasil. E a partir de então, a gente pode fazer todo tipo de manifestação, desde que dada a manifestação não viola os colorários da razoabilidade e da proporcionalidade, não viola os colorários da devida ponderação adequada. E existe um vídeo aí, diversos vídeos, né? Inclusive um que eu falo do Tucoque, como usar as palavras e os argumentos na vida e na advocacia para obter sucesso pessoal e profissional. Pois discordar é legítimo, se indignar é legítimo. Até Jesus se indignara no templo quando encontraram os fariseus blasfemando e transformando aquele templo no verdadeiro comércio persa. E ele pediu para que ele destruísse aquele templo, que iria reconstruir apenas 3 dias. Ocorre que os fariseus, com a cegueira, revestidos de uma manifesta cegueira espiritual, como muitas pessoas se encontram até hoje, não entenderam o verdadeiro espírito da palavra de Jesus e disseram, como Rabi, pois não obstante eles não acreditar que ele era o filho do homem, mas eles o respeitavam como mestre. O Senhor está mandando a gente destruir um templo que levamos expressivo 46 anos para construir, e o Senhor está dizendo que irá reconstruir apenas 3 dias. Ocorre que os fariseus não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Deus. Ele não estava dizendo que iria reconstruir aquele templo de tijolo e concreto, mas por meio do seu corpo, por meio da sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, onde o seu altar seria o seu próprio corpo. E não à toa, mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou ou se esvaziaram do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Mesmo Cristo Jesus sendo Deus, ele não olvidara em se esvaziar do trono de Deus para se fazer maldito, a fim de nos fazer bendito. Pois ele sabia e sabe há de eterno, pois ele é portador de um inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência. Por isso, portanto, sabe há de eterno e saberá que nós jamais poderíamos ser ou sermos salvos por meio da nossa obra. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até a mesma fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Javé Shadon, Javé Shalom, Elion, Adonai, eu sou. O Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, Deus de sempre. Amém. Veio, portanto, que até Jesus, aquele que lá no Evangelho de João disse, no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e sem ele nada se fez e nada se fazia. Até ele se indignara, provando que se indignar é legítimo, desde que dada a indignação se faça no palco adequado, de forma legítima, sem quebrar o decoro, sem fazer desvio de finalidade, nenhum tipo de ingerência, e nenhum tipo de sistema, e nenhum tipo de processo, de forma educada, respeitosa e elegante. É assim que se vive, o que pelo menos se deve viver dentro de uma democracia estabilizada há mais de 36, 37 anos, ou seja, desde idos de 1988. E é por isso, que eu digo que discordar e se indignar é legítimo. E aqui irei apenas fazer um comentário acerca do cabimento, legalidade ou não,
da conversão da prisão domiciliar de Bolsonaro em preventiva, à luz da Constituição, à luz da dogmática constitucional, à luz dos princípios gerais de direito, etc., para jogar a luz de Santo Agostinho, notadamente para aquelas pessoas que não são da área jurídica, poder compreender os contornos e alcances de dada prisão. E aí inicio enfatizando que a presente análise será de caráter eminentemente jurídico, não terá nenhum condão de caráter político-partidário, como eu já disse, né? E aqui eu começo, né, analisando a razão pela qual, primeiro antes, né, notadamente para aquelas pessoas que não são da área jurídica, e até muitas que são, mas não atuam, e não são muito especialistas, não tem muita afinidade ao direito penal, para todos, né? Eu digo que existe prisão em flagrante delito, é aquele que o agente é preso, pode ser até por qualquer um de nós, qualquer um do povo pode dar voz de prisão, desde que consiga pegar o humilhante e entregar para a polícia, sem fazer nenhum abuso de direitos, desvio de finalidade, nenhuma ingerência. Primeiro, segurar até que a polícia entregar para a polícia. Isso aí, a Constituição prevê que a prisão em flagrante poderá ser dada em cada uma que se encontrar. Sempre que qualquer um de nós vir alguém praticando um crime, pode segurar e entregá-lo para a polícia, sem abuso de direito, sem entendeu? Mas existem as autoridades legítimas e constituídas, como as polícias civis, polícia civil e polícias federais, que são parte integrante, né, da análise, né, da investigação judicial. Existe as polícias federais, no âmbito dos processos da Justiça Federal, a Justiça Civil de competência dos processos do âmbito da Justiça Estadual. Mas o fato é que o artigo 312 prevê de forma literal as possibilidades em que um juiz, seja de primeiro grau, seja do Supremo, decreta uma prisão cautelar, que é exatamente aquela que se dá quando ainda está na fase de investigação, na fase processual ou instrumental, ou seja, não existe ainda o devido édito condenatório, ou seja, uma sentença penal condenatória transitada e julgada. Para quem não sabe, sentença penal condenatória transitada e julgada é aquela ainda que não transitara e ainda está pendente de recurso, ainda cabe recurso. Quando não couber, ela passa a ser o quê? Transitada e julgada. E aí, essa prisão, né, em flagrante, né, que quando uma pessoa é presa em flagrante, só para você poder entender, para a gente chegar lá, os contornos e alcances do que significa os tipos de prisão. Prisão em flagrante é uma, que é aquela onde a pessoa é pega, né, na iminência ou no momento em que está praticando determinado ato criminoso. Ela será recolhida, né, e aí a autoridade policial terá o prazo de 24 horas para submeter a clássica audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz de garantia irá analisar, né, se houve, e antes mesmo, né, antes mesmo, por exemplo, dessa audiência de custódia, né, pode-se fazer o exame de corpo de delito para saber se houve abuso. O ideal é que se faça antes da audiência de custódia, exame de corpo de delito para ver o atual estado do réu ou do preso, para saber se ele sofreu abuso de direito, sofreu tortura, sofreu alguma violação constitucional, e depois, no prazo máximo de 24 horas, será submetida à clássica audiência de custódia, criada inicialmente pelo Pacto São José da Costa Rica de 1969, pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Sociais de 66, referendada pelo Congresso Brasileiro, esses dois tratados. Em 2015, o CNJ formaliza, né, de forma mais pontual, dizendo que todo preso deve ser apresentado a um juiz de custódia para saber a legalidade ou não
para ser aferida a legalidade ou não de dada prisão. E aí, se o juiz, né, nessa ocasião, observar que houve violação, né, por exemplo, violação, abuso de direito, abuso de legalidade, abuso de desvio de finalidade pelos agentes policiais naquela prisão, ele poderá relaxar a prisão. Mas se ele vir que não houve, e houve por via reflexo, né, a legalidade, e estão presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que irei já ler, que é o que autoriza nas prisões cautelares ou preventivas, tem as temporárias também, prazo de 5 dias para crime não hediondo, 30 dias para os hediondos. Aí, mas essas prisões elas têm que ser analisadas no prazo máximo de 24 horas, sob pena de se tornar ilegal. E dentro do prazo de 24 horas ela poderá ser relaxada se ela foi legal ou convertida em prisão preventiva, como foi essa prisão aí que Alexandre de Moraes convertera da sexta para o sábado, a domiciliar em preventiva. Mas agora eu vou ler para você poder entender o que significa esses pressupostos, né, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Artigo 312. Artigo 312 do Código Penal estabelece os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, que pode ser aplicada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Para que a prisão seja decretada, é necessário que haja provas da existência de crimes, indícios suficientes de autoria. Ou seja, para além, né, de estar presente, por exemplo, a manifesta violação à garantia da ordem pública, no caso daí do Supremo, dessa prisão aí, conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, no caso do ex-presidente, houve, né, segundo irei comprovar, e salta aos olhos, né, aí basta analisar os autos processuais que acabei de analisar novamente, a ação penal 2668, e também, né, várias publicações que tem aí, não somente da audiência de corpo de delito, como a audiência que o presidente fora submetido ontem pelo um juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no Supremo. Ele passou ontem pela audiência como manda, né? Como manda o CNJ, como manda o Pacto São José da Costa Rica, como manda o Pacto Internacional de Direitos Civis e Sociais, como manda a Lei 13.964 de 2019, né? Que colocou o artigo 310 no Código de Processo Penal, ou seja, otorgada pela lei lei de pacote de anticrime. Legalmente, essa exigência, né, dessa previsão, dessa audiência de custódia, iniciou, né, previsto no Pacto São José da Costa Rica, no Pacto Internacional sobre Direito Político e Social, referendado pelo Congresso Brasileiro, e de forma mais pontual, a partir de 2015, o CNJ tornou obrigatório todo preso, toda pessoa acusada que for presa, independentemente do tipo de prisão, prisão em flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva, deve ser imediatamente submetido dentro do prazo máximo de 24 horas ao juízo da garantia, ou seja, a clássica audiência de custódia. E o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, ontem fora submetido à clássica audiência, a elencada audiência de custódia sobre a presidência de uma juíza auxiliar ao Supremo, ou seja, que atua junto, auxiliando o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, é o juízo, é o relator da primeira turma e o juiz natural, né, que vem julgando essa ação penal 2668. E o mundo pôde observar de camarote, e isso aí está nos autos, não estou falando aqui com base em meras ilações, analisei os autos processuais, e lá consta, e também existem diversos vídeos aí publicados pela própria polícia, pelo próprio ministro Supremo,
a manifesta, né, incontroversa tentativa de violação, não tentativa, né, violação mesmo, houve a manifesta violação à clássica tornozeleira eletrônica. E o presidente, na ocasião em que era submetida a essa audiência de custódia, por meio de videoconferência, isso com todos os seus advogados acompanhando, todos os médicos peritos acompanhando, para não dizer aqui, né, porque eu estou aqui analisando o cabimento, legalidade ou ilegalidade da prisão. Então eu preciso falar de todos os aspectos. Preciso ser enfático em dizer, lembrar, apenas a guisa de informação, que a audiência, a elencada audiência de custódia realizada ontem sobre a presidência de uma juíza auxiliar de Alexandre de Moraes, por meio de videoconferência, teve a presença, como manda a lei, pro forma, não somente de todos os advogados do preso, ou seja, de Jair Messias Bolsonaro, como os médicos, Ministério Público, que deve ter também, para garantir, né, a rigidez de dada prisão. E na ocasião, o próprio Jair Messias Bolsonaro, não obstante, né, ter dito que, de um lado, que em razão de vir tomando diversas medicações, teve um surto, mas do outro, ele não ouvidara em confirmar ter tentado violar a elencada tornozeleira eletrônica. E aí já é prova mais do que suficiente, e contra fatos não há argumento. Ele confessou, e a própria perícia, né, foi periciada, né, pelos peritos da Superintendência da Polícia Federal, viu lá, e o mundo pôde observar, está tudo aí nas redes sociais. Houve lá, né, ele pegou, segundo o próprio ex-presidente, ele, em razão, segundo ele, desse eventual surto, né, provocado por eventual medicamento, chegou a ponto de pegar um ferro de solda, um ferro daquilo, acho que solda, segundo ele, e tentou violar a bracelete. E ali, automaticamente, o sistema, né, de monitoramento do Distrito Federal, que fica 24 horas monitorando, não somente essa tornozeleira eletrônica do ex-presidente, como de todos os presos que estão submetidos a dado regime, detectou na hora e acionou o sistema. E para além disso, né, o eminente ministro Alexandre de Moraes também, quando logo após a audiência de custódia de ontem, submeteu a dada prisão, né, a decisão monocrática dele também, para não ser criticado, né, pela família, por muitos, né, pessoas do PL. E aqui eu não estou defendendo nem PL, nem PT, estou falando única e exclusivamente sobre a legalidade ou não, sobre o cabimento ou não de dada medida, sobre a perspectiva constitucional, sobre a perspectiva da dogmática constitucional, sobre a perspectiva do Pacto São José da Costa Rica, sobre a perspectiva do Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Sociais, sobre a perspectiva do CNJ, sobre a perspectiva do Supremo, que referendara e disse, né, a partir de 2015, que todo preso no país deve ser submetido dentro do prazo máximo de 24 horas à clássica audiência de custódia para verificar se houve, para garantir a legalidade da prisão, para verificar se houve tortura, maus tratos, se a medida é necessária e adequada. E tudo isso foi observado no dia de ontem. E aí, outro fato também, né, que a gente coloca aqui dentro, né, dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, outra notícia, né, de uma nota de convocação do filho, de um dos filhos do ex-presidente, a saber, o senador Flávio Bolsonaro, que estava convocando uma vigília, né, já está indo para o sábado, de frente à casa do condomínio onde o Jair Messias Bolsonaro estava cumprindo essa prisão domiciliar. E aí também aqui, né, se encaixa dentro dos pressupostos aqui, né, de garantia da ordem pública, ou seja, ia ter um tumulto.
e Alexandre de Moraes entendeu, aliando, né, com a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, né, detectada pelo sistema de monitoramento, que ali estava tendo um grande indício de tentativa de fuga. Imagina o tumulto, uma vigília. Por falar em vigília, né, para quem não sabe o que significa vigília, isso foi herdado lá na época militar, depois na época bíblica. E vigília existe no mínimo 4. A primeira vigília é aquela que se dá de 6 da noite a 9 da noite. A segunda vigília se dá de 9 à meia-noite. A terceira vigília se dá de 0 hora até 3 da manhã. E a quarta e última vigília se dá de 3 da manhã às 6 da manhã. E era nessa quarta vigília que Cristo Jesus, em sua meteórica passagem de 33 anos e meio na terra, derramava o dom da vossa graça, fazendo aqueles inefáveis milagres. Veja aí o que significa vigília. Mas o senador Flávio Bolsonaro, isso é público, convocou, né, os seguidores, né, do ex-presidente e do PL para fazer uma vigília evangélica, uma oração. E em razão disso, né, aliado ao sistema, né, da tentativa de violação à tornozeleira, Alexandre de Moraes, sobretudo, né, sem perder de vista no ponto, uma tentativa pretérita, né, do ex-presidente também de determinado momento do passado ter entrado na embaixada da Hungria e também próximo da sua residência, apenas pouco mais de 10 minutos, se encontrar a embaixada dos Estados Unidos, e sob a perspectiva do direito internacional, se Jair Messias Bolsonaro conseguisse entrar tanto na embaixada dos Estados Unidos como da Hungria, o Brasil não poderia fazer nada, não poderia pegar ele lá, porque era a mesma coisa de violar a soberania dos Estados Unidos ou da Hungria. E veja o problema diplomático em que o Brasil iria se meter. Então, você está observando aí, mesmo não sendo da área jurídica, que os pressupostos, né, do artigo 312 saltavam os olhos. E Alexandre de Moraes, sob pena de prevaricar, não poderia deixar, assim também como a Polícia Federal, que foi a pedido da Polícia Federal, a Polícia Federal disse ou decreta a prisão ou ele irá fugir. Isso não foi a primeira vez, a Polícia Federal já faz isso no mínimo pela segunda vez. E a Polícia Federal não queria, né, pagar para ver. E aí, como você só ler de novo aqui, os pressupostos, né, do artigo 312, né, para ser decretado prisão preventiva, é exatamente para manutenção da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei. Nesse caso, tendo em vista, né, que o ex-presidente fora condenado a expressivo 27 anos e 3 meses de reclusão, e eu não dou mais até sexta-feira desta semana para o respectivo processo em tese, né, transitar em julgado e ser decretada a prisão definitiva. Aqui temos outros pressupostos aqui, que é para assegurar a aplicação da lei. Notadamente, quando se tem, né, a gente não pode ignorar a fuga, né, da deputada Zambelli, que está presa na Itália, a fuga agora, 2 dias antes do julgamento e condenação do presidente Garnier, general Heleno, e o deputado federal, o nome dele é o deputado federal, como é o nome do deputado federal? Ramagem, o deputado federal Ramagem. O Supremo descobriu que 2 dias antes ele pediu licença, ou pediram licença na Câmara para, segundo ele, tratar de saúde. Em ato contínuo foram para acho que o estado do Acre, onde ele atuou lá como delegado da Polícia Federal, e parece que a mulher também é delegada da Polícia Civil, ele conhece muito bem aquela área, e tem-se notícia aí de que ele do Acre ele passou para a Venezuela,
direto para Miami. E agora, um problema sério. Temos o caso de Zambelli, temos outros, né, muitos aí que também, né, estão aí na Argentina. E aí, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, está presente aí para garantir a aplicação da lei, tendo em vista, né, que está se avizinhando aí, se brincar, daqui para sexta-feira será decretado o trânsito julgado da condenação de 27 anos e 3 meses do ex-presidente da República, saber sua excelência Jair Messias Bolsonaro, onde não haverá, a partir de então, o que se falar de prisão preventiva, e sim prisão definitiva, que é aquela que se dá por meio de um édito condenatório transitado e julgado. Então salta aos olhos, né, os pressupostos, né, do artigo 312, não somente para garantir a ordem pública, mas também para garantir a aplicação da lei penal. E em especial, ainda falo mais, outro pressuposto, né, que também autorizara o eminente ministro Alexandre de Moraes a converter a prisão domiciliar em preventiva, foi o simples fato de no bojo o eminente do Jair Messias Bolsonaro ter violado, ter descumprido, né, o que ficara estabelecido no bojo do fundamento da decisão que deferira a prisão, né, domiciliar que ele estava cumprindo. E um deles, né, é não violar a tornozeleira eletrônica. Ou seja, essa convocação também do filho do senador Flávio Bolsonaro também caracteriza uma violação às medidas cautelares impostas, né, no bojo da decisão que deferira a prisão domiciliar. Então salta aos olhos, né, não há o que se falar, em hipótese alguma, de ilegalidade, abuso de direito e, pior ainda, perseguição religiosa. Perseguição, eu vi uma nota aí no fim de semana de um dos filhos do ex-presidente, a saber, senador Flávio, dizendo que, para além, né, de diversas irregularidades, abuso de direito na prisão do pai, ele entendia também que isso aí estava configurando, caracterizando uma perseguição religiosa. E aí eu vou dizer aqui o que significa uma perseguição religiosa. Perseguição religiosa é o que a China vem fazendo odiernamente, perseguindo diversos cristãos. Perseguição religiosa foi o que Roma fizeram no passado. E nos dias atuais, perseguição religiosa é país, no mínimo 6 ou 7 países, como a Coreia do Norte, não permite. Se alguém for pego na Coreia do Norte lendo a Bíblia Sagrada, será executado até a última geração. Na ilha Maldiva, aquela ilha que os bacanas vivem lá também, se for pego lendo a Bíblia, também será condenado até a última geração. No Irã e alguns países da África, são 6 ou 7. Então isso aí é perseguição religiosa. Mas aonde aqui está a perseguição religiosa? Na decisão do eminente ministro Alexandre de Moraes, que converteu a prisão domiciliar em prisão preventiva, respeitando todos os colorários do devido processo legal, da Constituição, notadamente o Pacto São José da Costa Rica, de 1969, Pacto Internacional sobre Direitos Políticos e Sociais, a previsão criada pelo CNJ a partir de 2015, obrigando, né, toda autoridade judiciária, policial, submeter o preso à clássica audiência de custódia no prazo de 24 horas. A partir de 2019, o Supremo vai referendas inteiras. Em 2019, vem a lei, né, do pacote, né, anticrime. Desculpem. Por meio da lei 13.964 de 2019, onde também outorgara o artigo 310 ao Código de Processo Penal, passando a partir de 2019
ser medida legal. E aí você viu aí, né? A linha do tempo que eu fiz, existe o intercrime, e aqui eu disse o processual, o instrumental. Você viu que não houve. Na própria decisão de Alexandre de Moraes, o mesmo fora pedagógico, no sentido de não algemar o presidente. Isso aí é mais uma, para evitar o quê? Comentários, né, e acusações de abuso de direito. Ele não foi algemado. Chegaram a paisana, a Polícia Federal também não chamou a atenção. Garantido, levaram ele está custodiado numa sala de Estado Maior. E aqui existe, né, outra coisa que merece destaque: prisão especial, ou em estado, sala de Estado Maior, como a do presidente, foi preparado um verdadeiro apartamento dentro da sede da Polícia Federal, onde está aí hospedando o ex-presidente. Mas esse todo preso, pobre, milhares e milhares que estão habitando os presídios, né, lotados do Brasil, tivesse esse direito de ter um apartamentozinho, um apartamento com 12 metros, com banheiro, com televisão, com até janela, direito a médico do Poder Judiciário, direito a visitas. Ontem mesmo Alexandre de Moraes deferira a visita, no caso da visita da esposa, da sua digníssima esposa, Michele Bolsonaro, em seguida dos filhos, determinando, né, que cada um poderia visitá-lo 2 vezes por semana e no máximo 30 minutos para não tumultuar. E existe regra, né, regras de normas interna corpus, previstas na própria Polícia Federal, que para não virar uma anarquia. E tudo isso fora observado a rigor pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. E vou para além. E aqui falo com base na força normativa da Constituição e com base no respectivo para ação penal 2668 que vem acompanhando, na qualidade de advogado constitucionalista, que os pressupostos autorizadores para a prisão preventiva não somente estavam presentes agora com essa nova medida, violação da tornozeleira, convocação desse ato ecumênico, né, para, segundo Alexandre de Moraes, eles estão planejando tumultuar na frente, e aí com essa violação, né, combinado com essa violação da tornozeleira, até o ex-presidente entrar no carro ali e entrar na embaixada ou da Hungria ou dos Estados Unidos, e o problema diplomático estava formado. Mas eu pude observar ao longo do andamento do respectivo processo da ação penal 2668 que, naquela ocasião em que Alexandre de Moraes deferira a prisão domiciliar, ele poderia tranquilamente, legalmente, ter já decretado a prisão preventiva, e não fez. Ele foi beneditino, não obstante vir sendo muito injustiçado por diversos oponentes, diversos seguidores, inclusive parlamentares federais, por abuso de direito, desfinalidade. Mas esses pressupostos já estavam presentes até naquela ocasião em que ele deferira, fora beneditino em deferir a prisão domiciliar diversa da preventiva. Vejo, portanto, que aqui eu estou provando não somente o cabimento, com base no artigo 302, com base no artigo 302 do Código de Processo Penal, como também a devida observância ao Pacto São José da Costa Rica, ao Pacto Internacional sobre Direitos Políticos e Sociais, normas previstas a partir de 2015 do CNJ, referendada ulteriormente pelo Supremo, a partir de 2019 por meio da lei, o pacote anticrime, por meio da lei 13.964 de 2019, otorgara o artigo 310 ao CPP, o Código de Processo Penal, no sentido de obrigar toda autoridade judiciária e policial a submeter o preso
no prazo máximo de 24 horas na clássica audiência de custódia, exatamente para se aferir se houve legalidade ou não na prisão, verificar se houve tortura ou outros abusos, se houve disfuncionalidade dos agentes policiais, se a medida, né, foi necessária ou não, e tudo isso foi observado na clássica audiência de custódia do dia de ontem. Veio, portanto, que sobre essa premissa de fato, valor e norma, nem se diga que estamos diante de uma prisão arbitrária, de uma prisão ilegal, mas plenamente referendada pela Constituição Federal, pelo Pacto Social da Costa Rica, pelo Pacto Internacional de Direitos Políticos e Sociais, pelo CNJ, pelo STF e pela própria Lei 13.964 de 2019, à luz do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, ato contínuo afastando toda e qualquer ilações e alegações acerca de eventual ilegalidade de dada prisão. E o que fala aqui não é falando fazendo discurso apofático, tampouco de caráter partidário. Fala aqui com base na força normativa da Constituição, como faria, como eu já falei por diversas vezes, na prisão, né? E no que eu entendo do processo do ex-presidente Lula, do atual presidente Lula. Já tem diversos vídeos aí que eu falo da minha opinião e é pelo mesmo viés, sempre analisando sobre o aspecto técnico à luz da Constituição e da dogmática penal e dos princípios internacionais que foram ratificados pelo Brasil. Então nem se diga que estamos diante de eventual prisão ilegal. E pior ainda, de remota hipótese de perseguição religiosa, pois ali, na decisão de Alexandre de Moraes, em nenhum momento ele impediu que nenhum crente, que nenhum cristão e nenhuma matriz religiosa ou denominação religiosa fosse impedida de fazer seu culto, pois isso é constitucional e nenhum juiz pode fazer isso. Logo, o que se vê ali são narrativas para se criar, são discursos apofático, propositivo e até proativo para tentar criar uma narrativa de caráter eminentemente político, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Dito isto, partindo já para o final, né, dada a análise da prisão preventiva, da conversão, na verdade, da prisão preventiva, da prisão domiciliar para a preventiva, já disse aqui, né, do cabimento e da legalidade de dada medida era necessária, à luz do artigo 312, foram cumpridas todos os pressupostos, cumpridas todas as garantias do juiz de garantia, na clássica audiência de ontem, de custódia, sob a presidência de uma juíza auxiliar do eminente ministro Alexandre de Moraes. E aqui falo, né, que existe uma diferença entre... Mas antes de falar dessa diferença, irei falar que também, né, para garantir mais ainda a rigidez, reforçar mais ainda a rigidez da medida tomada monocraticamente pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, ou seja, convertendo a prisão domiciliar em preventiva, ele, para não dizer que é uma decisão de um homem só, hoje mesmo já submeteram a turma para onde ele faz parte, a primeira turma, para ser referendado ou não. E aí, o primeiro voto é dele, e ele, né, citou, né, que o próprio presidente admitiu ter violado a tornozeleira, e ali basta montar, né, o quebra-cabeça com a convocação, né, desse culto ecumênico por meio do senador Flávio, tendo em vista a fuga de Zambelli, de Ramagem e outros, tendo em vista o avizinhamento, né, do trânsito julgado, da condenação, da condenação em 27 anos e 3 meses, Alexandre de Moraes não poderia fazer outra coisa senão referendar a sua decisão, dizendo que o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro confessou
ter tentado violar a tornozeleira, e aí configura, né, a manifesta violação às medidas cautelares impostas no bojo da pretérita prisão domiciliar, doravante convertida em preventiva. E digo, né, que para além de Alexandre de Moraes, né, para não ser acusado de violar as garantias, né, constitucionais e processuais, hoje mesmo submeteram a primeira turma. E aí, antes de iniciar esse vídeo, já vi aí que o mesmo já foi acompanhado por Dino, e fatalmente será acompanhado por unanimidade, pois não vejo nenhuma razão para nenhum ministro que compõe a primeira turma não referendar a decisão do eminente ministro Alexandre de Moraes, pois está dentro da mais ampla e restrita legalidade. Lembro, no ponto, que existe uma grande diferença de prisão cautelar, que é essa que se dá com base no artigo 302, para a garantia da ordem pública, econômica, em especial, no caso específico, para garantir a aplicação da lei penal, no caso, né, o cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses. Lembro que existe uma diferença entre prisão pena e prisão não pena. Por exemplo, essa prisão pena, não pena, né, tanto a anterior, ou seja, domiciliar, como essa preventiva, quem é o juiz, por exemplo, que determina, né, as regras do cumprimento dessa pena é o relator ainda. A partir do trânsito julgado, que eu acredito que existe grande chance de daqui, no decorrer da próxima semana, mais tardar de segunda para a próxima semana, de sexta-feira da semana para a próxima, ser decretado o trânsito julgado da condenação, né, de Bolsonaro e demais correligionários, generais Heleno, Braga Neto, Garnier, etc. Sendo decretado o trânsito julgado, o que ocorrerá? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Estaremos diante não mais de uma prisão cautelar, de uma prisão preventiva, de uma prisão não pena, mas sim de uma prisão que a gente chama pena, que se dá com uma sentença penal ou um édito condenatório transitado e julgado, ocasião em que será convertida novamente e decretado, né, convertida e decretada essa prisão preventiva em definitiva, onde serão, né, e aí tem um detalhe, em regra geral, quando a gente está, por exemplo, diante do processo penal em instâncias inferiores, existe, diversamente do que existe no processo civil. O processo civil, por exemplo, só para você entender, você que não é da área, e até quem é da área jurídica, mas não atua e não tem essa expertise jurídica, processual, que, por exemplo, no processo civil, quando um processo transita em julgado, o juízo da execução será o mesmo que prolatária, que processar e julgar o processo de primeiro grau. Diversamente do processo penal, que quando transitar em julgado, segundo as regras do direito penal, da dogmática constitucional, existe um juiz, uma vara especializada em execução da pena. Eu não sei como é que irá funcionar, né? Porque a verdade, o Supremo Tribunal Federal não foi criado para julgar processo penal. Julga por quê? Porque essas questões de foro privilegiado. O fato é que, se cumprir, né, a regra, né, das instâncias inferiores, deverá ser nomeado um juiz federal, ou um juiz auxiliar, adjunto lá de Alexandre de Moraes, que atua junto do gabinete, para ficar responsável pelo cumprimento, né? E tem outro detalhe também, que, por exemplo, existem as regras estabelecidas nos presídios. E quando estamos também a falar de prisão especial, que é essa prisão que o presidente está, tanto a primeira domiciliar, em especial essa, agora, né, em estado maior, ou seja, numa sede, num apartamentozinho feito a caráter
de 12 metros quadrados, com direito a TV, tem uma janela, cama, banheiro, ou seja, parece um apartamento de hotel feito a dedo. Ali é só para, em tese, prisões especiais para quem as pessoas que têm advogado têm, até o trânsito julgado, presidente da República e algumas autoridades. Mas lembro que o Supremo já pacificaram que a prisão especial para aqueles que têm direito só é legítima até o trânsito julgado. Ocasião em que, a partir do trânsito julgado, daquela condenação de 27 anos e 3 meses que está se avizinhando aí, e talvez essa, em tese, pode ter sido uma das razões, ou talvez, ou quiçá, a maior razão do ex-presidente e seus aliados ter tentado, né, violar a tornozeleira e tentar fugir, é que essa prisão não deve, a prisão definitiva não deve ser, não existe previsão legal para prisão especial após o trânsito julgado. A partir do trânsito julgado, as previsões legais que existem, constitucionais, é que deve ser cumprida num presídio normal, comum, ou numa penitenciária, no caso a Papuda ou qualquer outro, sem prejuízo nenhum outro. Não obstante, ressalvar no ponto que as garantias constitucionais como detração, ou seja, esse período que o ex-presidente da República, sabe, Jair Messias Bolsonaro, passou preso em sua, domiciliarmente, e agora esse período em que ele irá passar nessa preventiva até o trânsito julgado, deverá ser subtraído em respeito ao Instituto da Detração, subtraído da pena que ele pegou. E, para além disso, né, deverá ser observadas as normas, né, do diretor do presídio. E vai ter um juiz, né, não sei se vai ser um juiz federal, em tese pode ser, ou um juiz que atua, né, adjuntamente no gabinete de Alexandre de Moraes. Isso aí é um fato que a gente tem que observar como é que vai funcionar, ou se o próprio Alexandre de Moraes continuará responsável. A dinâmica é outra, totalmente diferente, diversa. E são exatamente com essas premissas de fato, valor e norma que eu expliquei aqui, né? A diferença, né? A diferença de prisão cautelar, né? De prisão preventiva, de prisão temporária. Falei dos contornos e alcances da clássica audiência de custódia, criada inicialmente pelo Pacto São José da Costa Rica de 1969, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Sociais, 2015 pelo CNJ, 2019 pela a lei de pacote de anticrime, ou seja, a lei 13.964 de 2019, otorgando o artigo 310 ao Código de Processo Penal, obrigando as autoridades judiciárias e policiais submeter todos os presos num prazo máximo de 24 horas à clássica audiência de custódia ou de garantias, com a presença dos advogados, dos acusados, dos presos, Ministério Público, e se ele não tiver advogado, a Defensoria Pública, para aferir se houve legalidade ou não, se verificar se houve tortura, maus tratos, avaliar se a medida necessária, se deve ser mantida ou convertida em outra. Tudo à luz do artigo 312. Da mesma forma que os pressupostos autorizadores autorizam a prisão preventiva, por via reflexa, se ela deixar de existir, no caso aqui, o que vai acontecer vai ser pior, com o advento, né, do trânsito julgado da condenação de 27 anos e 3 meses, ela será inevitavelmente convertida em prisão definitiva. E aí a gente tem que esperar aí, né, os próximos capítulos para ver como é que Alexandre de Moraes irá se manifestar. Quem será, se ele vai continuar sendo o juiz da execução ou se nomeará algum juiz para ficar responsável pelas medidas, né, de cumprimento, né, desse cumprimento dessa pena até o final. E aí falei também sobre
os tipos, né? A diferença entre prisão, pena, de prisão não pena, a diferença entre a execução na área civil e a execução na área penal. Falei da diferença dos tipos de vigília que tem, primeira, segunda, terceira e quarta vigília. A exemplo, né, da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, e que também, né, foi o estopim e o fio condutor para motivar ainda mais, legitimar ainda mais a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva. Falei que essa sala de Estado-Maior, em tese, só ocorre até o trânsito julgado. A partir do trânsito julgado, não há o que se falar em prisão especial, e sim prisão em presídio comum na penitenciária. E tudo vai depender aí do andar da carruagem para ver como é que será, né? Se Alexandre de Moraes irá nomear um juiz federal ou um juiz que atua junto ao gabinete para dar cumprimento e acompanhar o cumprimento de dada medida. Estamos aí até o final do dia para a turma, né? No caso, só Dino, até o momento que eu vi, tinha corroborado, né? Faltam mais 2 ministros, mas fatalmente será por unanimidade. E aí agora é aguardar o trânsito julgado da condenação de 27 anos e 3 meses, que eu penso que ainda se pode ocorrer nessa semana, ocasião em que o eminente ministro Alexandre de Moraes fatalmente irá converter a prisão domiciliar, a prisão preventiva, né, em prisão pena, ou seja, em prisão definitiva, e determinar onde ele irá cumprir a pena, ressalvando, né, que independentemente de onde ele esteja a cumprir a pena provisória ou definitiva, a depender do contexto de sua saúde, isso devidamente comprovado não somente pelos médicos particulares do ex-presidente, como especial pelos médicos peritos da Justiça, no caso do Supremo, se ele realmente, né, comprovarem que onde ele está não tem a menor condição de tratar de eventual e das patologias que o mesmo reclama ser acometido, nada obsta que a qualquer momento Alexandre de Moraes ou o juiz que esteja à frente mude determinada medida e até novamente, né, passe a deferir uma prisão domiciliar. Isso só ocorrerá se onde o presídio onde ele ficará, e eu penso que irá continuar aí na Polícia Federal, que está muito bem instalado e até com acompanhamento médico, mas entendo que se ele precisar de atendimento mais especializado, ele será deferido, né, a transferência para o hospital competente. Tudo isso a ser, né, analisado e deferido pelo eminente ministro relator Alexandre de Moraes ou, eventualmente, pelo juiz que ficar à frente, o responsável da execução penal. Razão pela qual eu concluo para este estudo temático no sentido de dizer que a conversão da prisão domiciliar em preventiva está legalmente prevista na Constituição, no Pacto de São José da Costa Rica, Pacto dos Direitos Internacional, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Sociais, CNJ, STF e a lei do pacote de anticrime 13.964/2019, onde otorgaram o artigo 310 ao Código de Processo Penal. Para além disso, nem se diga que estamos diante de eventual prisão ilegal, prisão arbitrária, que houve tortura, que houve abuso, pois está aí, deu salto aos olhos. Provei aqui que foram cumpridos todos os colorários, todas as garantias, né, previstas na Constituição, prevista no Pacto de São José da Costa Rica, prevista na Lei Pacto Internacional de Direitos Civis, prevista na Lei
13.964, previsto na lei de rito do CPP, artigo 310, e etc. Total observância à rigidez, né, dos colorários do princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui, como última rácio, lembro no ponto que, e aqui o que falo é apenas sobre a perspectiva do direito da isonomia. Existem dois tipos de princípio da isonomia. Isonomia formal, que é aquele que diz tratar todos igualmente, independentemente de cor, credo, religioso, orientação, opção sexual, situação econômica, social, e tratar também, né, os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade no limite da lei. Lembro, contudo, que a razão pela qual, em idos de 2015, o CNJ criara a classe de audiência de custódia foi exatamente para tentar, né, solucionar a superlotação das penitenciárias. E aí evitar, né, que pessoas ficassem encarceradas nos presídios, né, mesmo estando diante de prisões arbitrárias, abusivas, ilegais. E, para além disso, o juiz da garantia, né, analisa também, né, avalia se a medida, isso aí no caso, né, das prisões preventivas, né, cautelares, que é aquela que se dá antes do trânsito julgado, elas cumprirem todos os colorados da Constituição Federal. E nesse caso aqui, reitero essa inteira que não consegui enxergar remota violação, ato contínuo, dizendo que Alexandre de Moraes agiu de acordo com a força normativa da Constituição e os princípios internacionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. Ademais, quando falo em princípio da isonomia, lembro os presos. Quando a gente vê esse discurso aí dizendo que a prisão de Bolsonaro é ilegal, é abusiva, é arbitrária, lembro que milhares e milhares de presos estão nos presídios com diversas patologias, das mais graves, tuberculose, AIDS, doenças de hipertensão, obesidade, patologias, doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, patologias das mais graves. E nenhum deles eu vejo o sistema brasileiro mandar construir uma prisão, ou seja, uma sala de estado maior para nenhum deles. Não vejo, não é muito comum a gente ver nenhum desses pobres terem deferimento de prisão domiciliar. Não obstante muitos deles terem cometido até crime de bagatelas. Logo, cai por terra todo e qualquer discurso apofático, proativo, no sentido de dizer que o ex-presidente da República, a saber sua excelência Jair Messias Bolsonaro, está sofrendo tortura. O fato é que Tiago fora pedagógico no sentido de dizer que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. E aqui também, né, não é nem um pouco demasiado dizer que, quando se trata, a gente vê aí muitos que foram para a frente da Polícia Federal comemorar, e isso, em tese, se não demérito daqueles que pensam de contrário, não acho que é uma conduta que deva aplauso, pois ninguém deve, por pior que seja um condenado, um acusado, ninguém deve desejar o mal dele, de ninguém. E sim, a palavra de Deus é pedagógica. Lá em Isaías, lá em Hebreus, quando diz, quando alguém fizer um mal a você, não faça nada com ele, deixe que eu serei o seu julgador, eu farei com que a planta dos seus pés, o lugar que você pise,
seja um lugar onde a planta de seus pés pisa. Ou seja, Todo-Poderoso é pedagógico em dizer que quando alguém nos faz o mal, ele será o nosso vingador. E ninguém, por mais perverso que seja uma pessoa, por mais acusado que seja determinada pessoa, independentemente da ideologia, credo religioso, partidária, político-partidária, ninguém deve desejar um morto de outro, tampouco aplaudir. E se entregar na mão de Deus, lembrando que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. Tenhamos que termos uma consciência mítica, cósmica, democrática dos direitos e deveres de todo cidadão. Saber que quem abusa do direito faz desvio de finalidade, comete ato ilícito. E a cada direito violado gera uma pretensão. Pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Jesus foi pedagógico quando, por meio da parábola, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele disse, por meio de Tiago, cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. Logo, não somente devemos cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Agindo assim, o difícil é errar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que pensam sentido contrário. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente no que aduz o aspecto técnico sobre o cabimento, legalidade ou não, da respectiva prisão, e digo as inteiras em última rácio que não consegui enxergar remota violação. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o número de pessoas, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos. Se gostou do presente vídeo, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, diga de onde está a falar. Até a próxima, tenha uma excelente semana e fique com Deus.